Sabe que eu tenho um quarto onde eu me fecho e converso com o Senhor. E no dia 27 de agosto, eu entrei no quarto, eu estava ali orando e o Espírito Santo começou a falar comigo. Então, ele começou a falar muito rápido e eu peguei um livro que estava ali de anotações e comecei a anotar tudo o que o Senhor foi me dizendo. Então o Senhor me mandou fazer uma lista de utensílios e coisas que devemos ter em nossa casa, porque se aproxima um tempo em que você poderá comprar, mas não haverá o que comprar. E o Senhor me disse: coloque na lista coisas que as pessoas possam comprar e que não estrague. Salsa enlatada, sal, azeite, arroz, pastas, açúcar, aveia, sazon em pó, água, frutas enlatadas, cereais para beber para as crianças, leite em pó, salsicha e tudo que seja enlatado. Enlatados que durem muito tempo. Na palavra de Deus está escrito e se referindo ao que vinha aqui na terra. Tudo isso aconteceria a partir do mês de setembro. E eu não queria dar essa palavra, porque me dá medo de dizer palavras. Porque o povo fica duvidoso. Que eu tenho ouvido do Senhor e Ele me mandou estar em obediência. Porque eu encontrei no YouTube um profeta do Senhor muito reconhecido com a mesma palavra que o Senhor havia me dado. E ele mencionou que isto haveria de vir no mês de setembro. Então eu pedi para o Senhor me confirmar isto antes que eu fale. Então eu vi esse vídeo na internet e agora eu não duvido do que o Senhor me falou. Porque tudo isto que eu vi, ele está repetindo. Dia 27, à 1 da tarde, o Senhor disse que isto iria acontecer no mês de setembro. Se espera que se abram as escolas, mas o Senhor me disse: as escolas não irão se abrir, não haverá recursos, não haverá trabalho, os trabalhos estarão encerrados. E o único comércio que irá abrir é o de vender comida. O Senhor disse: vem dias difíceis, que não haverá recursos. Terão dinheiro, mas não haverá com que gastá-lo. Uma escassez mundial. Estou falando isso para minhas ovelhas. E se alguma ouvir minha voz e me seguirem, não lhes faltará e não terão necessidade de nada. Tempos de glória, onde reconhecerão onde eu sigo sendo o único Deus. Para muitos as portas ficarão fechadas, e somente com humilhação poderão entrar por ela. Eu tirarei a minha graça daqueles que não me buscam, com humildade em espírito e em verdade, e os riscarei do livro da vida. Estejam atentos teus ouvidos. Vêm revelações, e somente os verdadeiros cristãos entenderão o que o Espírito Santo lhes diz a seu povo, a sua igreja. Vem tempo de clamor, porque o pranto aumentará na terra. O granir de dentes se ouvirá. Glorificarei meu nome, e aquele que habita embaixo da minha sombra estará seguro. Descerá dos céus fogo, que consumirá a terra. Agora não precisam de mim, mas chegará o momento em que toda boca clamará por meu nome. Um tremor de 9,8 para a Califórnia, México, Honduras, Equador, Guatemala, Salvador, Espanha, uma tormenta, um tufão. No Japão, uma praga. Na Argentina, um tremor de 5,4.
Nicarágua, tormenta. Na Flórida, um furacão. República Dominicana, sem tirar o peso da minha mão. Porto Rico, uma parte se fundirá. Colômbia, fogo. Ilhas Virgens, um furacão. Não chores, porque eu estou contigo. Não desmaies, porque eu, teu Deus, estarei sempre contigo, com a destra de minha justiça. Tenho que corrigir a terra, porque está cheia de maldade. E somente clamam quando estão com problemas. Então isso lhes virá. Essa é a palavra que o Senhor me deu, irmãos. Se vocês têm ouvidos, escutem o que o Espírito Santo diz à igreja. Diego Ortiz. Guardar alimentos e água para 6 meses. Trago para vós uma palavra que o Senhor me entregou no dia 22 de agosto, às 3h50 da manhã. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, quero ler a palavra que está em livro de Mateus, capítulo 24, versículo 20, e leio honrando a presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas orai para que vossa fuga não seja no inverno, nem no sábado. Nesta hora eu vou compartilhar com você uma palavra que nosso Pai me entregou no dia 22 de agosto. Eu estava dormindo e o Senhor veio a mim para entregar uma revelação. Então eu estava na costa de Oaxaca, no México, e eu comecei a ver que as águas começaram a diminuir. Então eu comecei a ver que umas grandes ondas começaram a se levantar. Então nesse momento as águas ficaram turvas. Então neste momento eu vi uma onda gigante que vinha arrastando árvores e casas. Eu comecei a correr juntamente com minha família. Eu podia ver como essa água arrasava com árvores e casas. Então eu comecei a correr até esta igreja onde eu me congrego e eu cheguei à casa de Deus. E quando eu cheguei aqui, eu ouvi a voz de Deus que me disse: eu lhes disse que vocês se preparassem, mas vocês não quiseram se preparar. Tem que dizer ao meu povo, tem que dizer à minha igreja que é hora para eles se prepararem. Tem que juntar madeiras, porque nesse dia vocês têm que fechar as portas de madeira e de cristal, as portas e janelas de vidro, porque os vidros irão quebrar. Porque nesse tempo virá um grande inverno, porque neste inverno frio se quebrarão os vidros. Tem que dizer ao meu povo que juntem madeira. Diga ao meu povo que juntem lâmpadas. Diga ao meu povo que juntem abrigo, porque o inverno duro se aproxima. Porque isto será meus juízos tocando na terra. Será tempos duros quando essas duas rochas cairão sobre a terra. É tempo de juntar luvas, juntar meias. É tempo de juntar água. É tempo de juntar madeiras para colocar nas portas e janelas. Tenham pregos para que vocês possam fechar as portas e as janelas de vidro. Porque será grande o frio que vem, e essa madeira irá vos esquentar. Isto é para o México e para muitos países, e também para os Estados Unidos, e também para todo o continente europeu. Há um tempo atrás o Senhor me falava como o sol irá esquentar os Estados Unidos, de uma maneira como nunca antes visto na história. O sol irá esquentar o homem e a mulher, aos jovens, aos anciãos. O sol estará posto por 3 dias para todo o continente europeu e para todo os Estados Unidos, no dia do impacto dos asteroides. E para os demais países será um duro inverno. Povo de Deus, Deus nos manda preparar-nos. Dia após dia, isso não é uma história. O Senhor está falando conosco, o Senhor falou comigo audivelmente.
Eu não posso mentir diante da presença de Jeová. E o Senhor me disse: esta madrugada as águas dos mares estão sendo agitadas. E está chegando o dia que eu colocarei meus pés sobre as águas dos mares, e as águas dos mares sairão. Povo de Deus, é tempo de obedecer à voz de Deus. Tem que juntar os melhores abrigos. Virá um duro inverno, o qual o Senhor me disse: virá meus juízos. Amado povo de Deus, não leve por pouco a palavra de Deus. Em nome de Jesus Cristo, meditem na palavra de Deus. Se você não crer nisso, peça revelação ao Espírito Santo, confirmação ao Espírito de Deus, porque ele trará a resposta para a tua vida. Que o Pai, o Filho e o Espírito Santo te abençoe nesta hora e em nome de Jesus. Amém.